Boa noite. Conhecer as regras, normas e condutas esperadas do profissional no ambiente corporativo é uma atitude que contribui para ajustar e orientar o comportamento às demandas do mundo dos negócios. Saiba quais as principais vantagens da aplicação da etiqueta profissional em seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Patrícia Lima, ela que é administradora e diretora da Evo Consultoria. E é com ela com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nossa convidada, doutora Patrícia Lima, ela da Evo Consultoria, que veio aqui nos ensinar como se funciona a etiqueta profissional, como devemos agir quando profissionais, quando cidadão, exercendo o seu mistério de profissional. Doutora Patrícia, muito obrigado, boa noite. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Fico muito feliz com a sua presença. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma noite proveitosa, né? Doutora Patrícia, etiqueta profissional é assim um tema que nós gostamos. Quando você conversa com as pessoas querem estar sempre inserida nos meios bons, nas coisas boas. Apenas quando nos é atribuída a responsabilidade, nós encontramos as dificuldades. Como a senhora definiria a expressão etiqueta profissional para a gente? A etiqueta, ela está relacionada a comportamento, atitudes, ações dos profissionais em relação à sua postura no mercado. E a gente percebe que isso é definitivo na hora de você contratar, é importante na hora de você promover um profissional, de você reconhecer esse profissional no mercado. E existe está inserido continuamente na nossa vida, né? Porque assim, existem muitos profissionais que buscam a competência técnica, né? Vão para as faculdades, faz pós-graduação e acaba que adquirindo competência técnica para a sua atividade. E tudo isso está relacionado à etiqueta. Que não deixa de estar inserido dentro da venda do seu produto ou serviço, né? Ou até mesmo assim, da vida de você mesmo como profissional no mercado, né? A sua imagem pessoal. Porque na verdade, quando nós que vendemos serviços, eu vou trazer para nós porque é generalizado, né? Mas quando nós invocamos a venda do nosso serviço, nós estamos voltados tecnicamente, ou seja, nós só pensamos que vender o nosso serviço é executá-lo perfeitamente. Eu diria assim, a relação entre pessoas está inserido dentro desse contexto? Tá sim. A forma como eu me comporto dentro da empresa, a forma como eu me reporto às outras pessoas, a questão da gentileza no ambiente de trabalho, de você cumprimentar desde os seus subordinados, mas igualmente cumprimentar os diretores da empresa. Então, assim, essa postura, esse bom senso. A etiqueta profissional está relacionada a bom senso e transmite essa credibilidade, as pessoas começam a confiar no meu trabalho. Quem trabalha passa segurança. Quem trabalha com serviço, principalmente, porque a gente vende o nosso material intelectual. Então, muitos profissionais autônomos, como advogados, médicos, eles vendem sua postura, né? E isso está relacionado à forma como eu me apresento, à forma como eu me visto, à forma como eu falo com as pessoas. O marketing pessoal. A questão do cumprimentar, né? Quando eu aperto de mão. Tem pessoas que tem um aperto de mão, vai te cumprimentar, pega de forma fraca na sua mão. Então, até esses sinais, né, assim, você tem um cumprimento forte, olhar nos olhos da pessoa, isso já passa segurança, já te passa uma imagem de quem você é. A roupa te diz muito sobre você, né? A postura. Isso, a postura profissional. E assim, a gente encontra no mercado, às vezes até em seleções, as pessoas que não vão de forma adequada. Alguns profissionais não quando vão ter relações, né, relações
comerciais não levam cartão de visita, não chega no horário, a questão da pontualidade. Então, isso é etiqueta? É etiqueta, é educação, né? Você marcar uma reunião, por exemplo, você agenda uma reunião com às vezes com seus parceiros ou com seus funcionários. Então, assim, se você é o anfitrião da reunião, daquele compromisso, é chegar no horário, né? Se agendou com o cliente, vai atrasar, é ligar para já avisar do atraso, que não seja constante, né, esses atrasos. E as relações, doutora, elas não acontecem exclusivamente entre parceiros, ou seja, entre os parceiros externos, aqueles fornecedores, clientes, bancos, instituições, enfim, todos aqueles que fazem parte do seu ciclo de negócios, mas também com as pessoas, com o público interno. E principalmente porque, assim, os clientes percebem isso, né? Assim, ao entrar em um estabelecimento, a gente acaba percebendo o clima, se as pessoas estão trabalhando ali satisfeitas, se elas têm um bom ambiente de trabalho, se os seus líderes, né, assim, lhe tratam de forma cortês, né, se tem respeito pelas pessoas. Então, assim, às vezes ao conversar com o empresário e também a perceber a postura dele dentro da sua empresa, você percebe se aquela pessoa tem uma postura ética, profissional ou não, né, assim, porque o ambiente diz muito sobre o seu negócio. E tem coisa mais ruim do que você chegar num estabelecimento e ver aquele povo assim, cabisbaixo, olhando para o chão. Aí tem duas vertentes. Tem a vertente do profissional que está ali, assim, do funcionário, e também tem a vertente do empresário, né? O que ele transmite para a sua equipe, ou qual as condições, né? As condições, né, físicas que ele proporciona para aquelas pessoas estarem representando a sua empresa, porque assim, eu carrego o nome da minha empresa, né? Onde eu estiver, se eu estiver no ambiente social, né, eu estou carregando o nome da minha empresa. Eu sou Patrícia da Evo Consultoria. Então as pessoas vinculam a minha imagem à imagem da minha empresa. Então, assim, se eu sou também um funcionário, eu estou representando a imagem daquela empresa. Então, assim, eu como profissional, qual a imagem que eu transmito para o mercado lá fora? Eu me vendo no mercado. Se você quer conhecer um atendimento com um profissional, quer conhecer a etiqueta exercida, visite o LAMIC e você vai ver o que é profissionalismo. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC na região do Cariri, aqui na rua São Padre Cícero 759. Alô, meu amigo Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral, doutora Bárbara e doutor Orleudo. Equipe maravilhosa, equipe técnica que fazem o Laboratório LAMIC com profissionalismo. E quem sabe não, eu afirmo, com muita etiqueta, com muita qualidade, acima de tudo no serviço. Doutora, é porque o Laboratório LAMIC é um atendimento especial, viu? Digo isso porque faço o exame lá de revisional, assim, com muita frequência, e vejo assim que são entregues rápidos, tem perfeição, os resultados sempre assim com a maior agilidade possível. Isso faz com que os exames a gente possa chegar ao médico para ter um diagnóstico mais preciso, né? Um abraço a todos que fazem o LAMIC. Doutora, existe o profissionalismo entre, como eu falei, com a questão externa, a questão da etiqueta, da responsabilidade entre parceiros externos e com o interno. E a relação interna entre empregados, entre funcionários? Existe essa questão do respeito, existe a questão da aplicação da etiqueta profissional entre os colaboradores?
Isso está vinculado à cultura, existir, né? Deve existir. Isso está vinculado à cultura corporativa. As empresas mais organizadas, elas hoje criam um código de ética e conduta, né? Que é nada mais nada menos do que um passo a passo, o que é permitido e o que é proibido na empresa, né? Então, assim, aquilo ali é um norte. O funcionário que tiver uma empresa, que trabalhar numa empresa que tenha esse código de ética e postura, ele deve ler atentamente, né, esse código, porque ali vai servir para a sua formação. Você sugere às empresas que criem esse código de ética e postura? É uma solução, eu diria assim, que é uma solução dentro de um contexto, assim. Por exemplo, você, para criar um código de ética e postura na empresa, você precisa sensibilizar as pessoas para que elas obedeçam, para que elas cumpram aquele código. Se de repente eu fizer isso de forma aleatória, assim, sem uma sensibilização, sem implantação de recursos humanos dentro da empresa, às vezes ele não vai ter a finalidade adequada, não vai ter o resultado esperado para isso. Então, assim, o código de ética de uma empresa, ela está relacionada à implantação dos recursos humanos. Assim, mesmo uma empresa pequena, Patrícia, uma empresa pequena, eu tenho lá 6 funcionários, eu vou precisar implantar recursos humanos, vou ter uma pessoa só para esse setor, né, esse setor da empresa, não necessariamente, né? Você pode pegar uma pessoa que é do administrativo, orientar ou acompanhar essa implantação e paralelo a essa atividade, você implantar na sua empresa uma cultura, porque assim, os recursos humanos, ela vem para mudar a cultura corporativa. Então, assim, as pessoas começam a se respeitar, saber o que pode, o que não pode, porque, assim, às vezes o ambiente ele é tão informal, né, assim, por ser de empresas, geralmente empresas pequenas, ela tem um ambiente tão informal que as pessoas acabam confundindo as relações. A minha relação pessoal com minha relação profissional, a amizade que eu tenho com você e a postura que eu preciso ter dentro da empresa. Então, porque geralmente a gestão de pessoas, os recursos humanos, de forma aleatória, de forma assim muito vaga, presume-se ou imagina-se geralmente que é um departamento que envolve exclusivamente o controle de pessoal, folha de pagamento, o controle de horário. Assim, a coisa é muito direcionada a isso. Entretanto, tem toda uma abrangência, né? Porque assim, o departamento pessoal é um dos setores do recursos humanos. Então as pessoas confundem departamento pessoal com recursos humanos, porque departamento pessoal é o quê? Folha de pagamento, é a parte burocrática. E a gestão de recursos humanos é você cuidar das pessoas, cuidar no sentido de orientá-las profissionalmente, de ter posturas adequadas, de desenvolver as pessoas, na verdade. Então, assim, aprimorá-las sempre, né? Isso. Porque, assim, todo profissional, por mais qualificação que tem, a gente sempre sabe que sempre está mudando. E comportamento, né, assim, leva mais tempo para se mudar, porque se mexe com a cultura das pessoas. Estamos conversando com a doutora Patrícia Lima, ela que representa a Evo Consultoria, falando aqui sobre a etiqueta profissional, comportamento interpessoal, inter e intrapessoal, né? O comportamento das pessoas que devem, essa relação que deve ser uma permanência na vida, não só apenas no ambiente de trabalho, mas não na sua residência, no seu momento de descontração, nas suas relações sociais, nos meios onde você vive, deve estar sempre inserido o respeito e, acima de tudo, a etiqueta, porque lá você representa, acima de tudo, você e depois a empresa a qual você leva o nome. Então, muito importante esse nosso bate-papo aqui, de forma bem descontraída, e bem alegre, bem simpática com a Patrícia. E agora eu quero convidá-la para saborear uma água mineral São Geraldo, porque conversando aqui sempre a gente busca saborear um produto São Geraldo. E aqui de preferência a água mineral, e a quem eu quero lhe servir com muito prazer, a nossa querida Patrícia Lima. Enquanto isso, me deixa falar um pouquinho do Grupo São Geraldo. Matar a sede com sabor e emoção só com os produtos São Geraldo, reconhecido pela sua qualidade como o melhor refrigerante e água do Brasil.
Água mineral São Geraldo. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque ela é nossa, é da terra do Padre Cícero. Grupo São Geraldo, Água Mineral e Cajuína São Geraldo sempre envolvida com as responsabilidades sociais e apoiando, junto, andando junto, parceiro eterno do programa Café com Leite. E agora vamos saborear um cafezinho aqui, que eu quero convidar a doutora Patrícia para saborear um cafezinho aqui. E olha que ela disse que não gosta de café, mas esse café sem nome aqui ela não vai deixar de tomar. Acesse o nosso Face, programa cafécomleite.com.br e também a página programa cafécomleite.com.br. Você acessa aí nesse intervalo, não mude de canal, é rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Matar a sede com sabor e emoção só com os produtos São Geraldo, reconhecido pela sua qualidade como o melhor refrigerante e água do Brasil. Água mineral São Geraldo. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque ela é nossa, é da terra do Padre Cícero. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Você não precisa mais se preocupar com a remoção dos entulhos de sua construção. Com tranquilidade, profissionalismo e urgência, a Azul Entulhos faz isso para você. Azul Entulhos atende toda a região do Cariri pelos telefones 8866-8444. Azul Entulhos, na região do Cariri. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso tema de hoje, etiqueta profissional. Nossa convidada, a doutora Patrícia Lima, ela que faz parte da Evo Consultoria, trazendo aqui informações importantes sobre como você deve agir na questão da etiqueta profissional. Mas me deixa falar um pouquinho aqui do nosso informativo Leite e Contabilidade, trazendo informações sobre Previdência Social, a tabela do imposto de renda, né? As declarações de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, quadro societário, entre outras informações atualizadas. Pegue o seu boletim no nosso endereço na Rua Delmiro Gouveia 163, ou também do nosso site, está lá disponível para você se atualizar com o boletim informativo Leite e Contabilidade. Doutora, faz parte a questão do servir café ou do consumo do café no ambiente de trabalho, faz parte da etiqueta? Sim, geralmente quando participamos de reuniões, né, geralmente é oferecido água, um cafezinho. E qual é a regra da etiqueta na questão do café?
Sim, para você ter uma postura adequada, né? Assim, fazer o uso correto do instrumento. Então, assim, a colher, ela nunca deve ficar dentro da xícara, né? Depois de você adoçar o café, você sempre coloca ela no pires, né? E para consumir o café, para tomar o café, você deve pegar apenas na asa da xícara, né? E não deixar esse dedo aqui, o menor dedo, né? Levantado. Então, a forma correta de você consumir, né, o café, tomar o café é essa. Nunca deixar esse dedo balançando ou esse dedo levantado. Né? E a colherzinha sempre ao lado, sempre no pires, nunca dentro da xícara. Quando terminou de tomar o café, colocar ao lado também. Doutora, por que eu não fiz essa pergunta antes de saborear o café no bloco anterior? Porque eu deixei a colherzinha aqui dentro e ainda deixei o dedinho também. Olha, cometi 2 falhas. Tem mais falhas? Não, são essas mesmo. Porque é o básico, né? Que a gente comete, é a questão da educação, da convenção, né, social, dos hábitos, né? Eu acho que no tempo dos nossos avós, ou mais atrás ainda, as pessoas costumavam ter regras, né, de etiquetas, e hoje a gente começa a esquecer os bons modos, né? E isso então, influencia no dia a dia, na relação das pessoas, na relação comercial, não influencia? Influencia, assim, se eu estou numa entrevista de seleção, às vezes para um cargo de gerência, né, um cargo que requer mais qualificação, geralmente as pessoas que conhecem essas regras, elas vão te avaliar, vão ver teu comportamento, saber se você é uma pessoa que tem uma postura adequada. Podem fazer a diferença. Às vezes uma contratação e uma seleção interna ou externa, esses comportamentos eles são observados. Se eu tenho, às vezes, um traquejo melhor para lidar com um cliente de corporativo maior, né? Assim, se eu tenho uma postura para participar de um jantar de negócios, se eu sei usar adequadamente a mesa de jantar. Então, esse comportamento às vezes faz a diferença em uma seleção, em uma promoção. Inclusive até mesmo para você representar a empresa numa reunião externa, num ambiente externo, numa instituição. É importante que você, já contratado, saiba desses pequenos detalhes para evitar, né, até um desconforto naquele momento, né? Uma gafe. E também, assim, até para as empresas também qualificar seus profissionais, né? Assim, não só na contratação, mas às vezes quando a empresa precisa ter essa postura diferenciada, lidar com clientes de classe A, B, precisa também preparar a sua equipe. Então, fica a sugestão, né, para os empresários também qualificar, dar um curso de etiqueta, né, de comportamento nas empresas. Doutora Patrícia, dá esse postura. Curso para quem quiser contratar? Podemos formatar e aplicar nas empresas. Aproveita aqui, coloque o telefone dela aí. Qual é o seu telefone, doutora? 8834-5028. A questão do telefone, também lembrei de um ponto importante. Quando a gente disponibiliza o telefone celular para o mercado, é importante que você tenha uma postura também adequada. Atender o celular, já que você está disponibilizando. Se não puder atendê-lo, retornar as ligações, porque às vezes você perde negócios importantes por não retornar a ligação. E a questão também, se eu estou em uma reunião, como um momento como esse, estou esperando uma ligação importante, deixar o telefone com a secretária para que ela possa, né, atender, justificar, né? Anotar os recados e você retornar. Bem como também os e-mails, né? Assim, faz parte da etiqueta profissional também, você sempre dá retorno aos seus e-mails. Fica deselegante a pessoa entrar em contato com você ou com sua empresa e não ter um retorno, não ter uma resposta. E até porque os e-mails é um meio de comunicação assim já muito avançado, muito comum, corriqueiro, né? Porque assim, às vezes vocês implementam nas empresas os meios de comunicação com o cliente e aqueles meios não funcionam. Por exemplo, as empresas às vezes colocam um 0800 que não funciona, coloca um saque que não te dá um retorno. Então acaba que perdendo essa vantagem competitiva. Era para ser uma vantagem, um meio de comunicação a mais com o meu cliente, e se eu não dou um retorno a ele,
na verdade, vai dificultar o meu contato com o meu cliente, né? Com a minha empresa. Ou seja, isso é parte integrante do serviço oferecido, né? Ou seja, esses pequenos detalhes fazem com que você tema para não perder espaço no mercado, não perder cliente. Ou seja, não seria uma inovação, mas um adicional ao serviço vendido, né? Aí assim, também, ao responder um e-mail, né? Eu recebi um e-mail de um cliente, ou de um parceiro, de um fornecedor, usar a linguagem formal, a linguagem adequada para você responder, não usar o internetês, né? Assim, internetês. Tem cada palavra que eu não entendo. Então, sempre finalizar o e-mail, né, com a saudação, atenciosamente, uma linguagem também comercial, né, nunca beijinhos, um abraço. Às vezes, quando você tem relação de amizade com aquela pessoa, mas naquele momento você está tendo uma comunicação comercial. Então, assim, manter também essa postura. Usar assinatura no e-mail, né, com o seu nome, o cargo que você ocupa, os telefones de contato. Mas eu não tenho o hábito de passar meu celular pessoal, né, assim, para o mercado, para as pessoas. Então, coloque o telefone fixo, não coloque, já que você não tem o hábito de retornar ligações, de atender o celular, às vezes a pessoa que não tem muito apego a esse meio de comunicação, então coloque o telefone fixo, já que você não tem esse hábito de estar retornando as ligações, de estar atendendo o seu celular. Então, assim, a cada tipo de empresa, a cada profissional, ele deve se adequar a esses meios, né? Se eu não tenho o hábito do celular, que tenha do telefone fixo em horário comercial, que tenha uma pessoa para atender esse telefone. Eu vejo também nas empresas a forma como você atende, né? Assim, atender dizendo primeiro o nome da empresa, um bom dia ou boa tarde, dizer seu nome, estar sempre cortês, usar uma entonação de voz adequada também, isso é elegante, né? Ele transmite credibilidade para aquela empresa, e nem sempre é o que acontece, né? Assim, nem sempre é o que acontece. As pessoas não têm assim não são orientadas às vezes a ter uma rotina de como fazer as coisas da forma correta. Correta, né? Conversando com a doutora Patrícia Lima, da Evo Consultoria, sobre a etiqueta profissional, nos ensinando, nos dando aqui uma verdadeira aula de como devemos trabalhar, como devemos nos mantermos, como devemos enfrentar o mercado, como devemos nos relacionar. E eu não posso deixar de dizer para você que aguarde, você que tem sua construção civil, aguarde só mais um pouquinho que você vai ter uma novidade na construção civil. E eu quero agora mandar um abraço para todos os meus amigos que fazem a Azul Construções, que também remove os seus entulhos. Não é a da novidade, remove o seu entulho. Azul Entulhos, aqui em Juazeiro do Norte. Você não precisa mais se preocupar com a remoção dos entulhos de sua construção. Com tranquilidade, profissionalismo e urgência, a Azul Entulhos faz isso para você. Azul Entulhos atende toda a região do Cariri pelos telefones 8866-8444. Azul Entulhos, na região do Cariri. Um abraço a vocês que fazem, Dr. Juarez, que faz a Azul Entulhos aqui na região do Cariri, atende toda a região. Eu não posso deixar também de abraçar o meu amigo Marcondes, da Amigona. Se você está precisando de máquinas e ferramentas, Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chiaperini, além de outras marcas para a indústria ou para a sua construção, você só vai encontrar na Amigona. Amigona, a loja da sua construção que veio para revolucionar. Você encontra a Amigona na rua São Pedro 1761 e com filial no Pirajá, na Avenida Elton Gomes. Amigona.com.br, faça o seu pedido. A Amigona está aí na rua São Pedro, no Pirajá, na Avenida Elton Gomes, falando para você. Doutora, a questão da indumentária, da roupa, o comportamento, uma farda numa empresa é importante? É muito importante porque ela identifica os funcionários, né? Identifica e também dá a vestimenta adequada para aquele ambiente e transmite para os seus clientes um conceito,
que não, para as mulheres, né, que não deixe as formas femininas muito aparentes, que seja mais discreto, seja clássico, né? Então, assim, o fardamento ele não deve acompanhar a moda, né? Ele deve acompanhar o conceito corporativo. O que é que eu vendo? Qual o meu negócio, né? E de acordo com isso, eu procurar o fardamento adequado. Né? Doutora, eu volto aqui lá para a questão da entrevista. A entrevista daquela pessoa que se propõe a enfrentar um novo campo de trabalho. A vestimenta também deve ser muito adequada? Sim, para os homens, né? Nunca usar boné, bermuda, chinelo, né? Nesses ambientes. Para as meninas, para as mulheres, também roupas que não marquem o corpo, que não deixem as peças íntimas aparecerem, né? Às vezes uma blusinha decotada ou uma blusa de alça e acaba que deixando alguma parte aparecer. Então, assim, a roupa fala muito por você, né? Assim, e principalmente no ambiente de trabalho. Roupas casuais, elas cabem no final de semana, né? No passeio, ao shopping. Maquiagem. A maquiagem também é importante porque, assim, ela precisa existir para as mulheres, né? É sempre importante as mulheres, nós mulheres, nos apresentarmos bem, tá, né? Cabelo penteado, usar um batom discreto, né? Uma base, mas de forma discreta. Aquelas maquiagens mais pesadas, assim, mais chamativas, a gente deixa para final de semana, para uma festa, né? Para um evento que peça uma maquiagem mais elaborada, né? Durante o dia, no ambiente de trabalho, precisa ser uma maquiagem mais simples, né? Mais apresentável. Nós pensamos, doutora, que durante o período de trabalho, durante a semana, no horário de trabalho, nós só representamos a empresa quando estamos no seu interior. Mas isso não acontece, porque assim, nós acabamos vinculando a nossa imagem. Então, assim, o Leite lá do Café com Leite, do Marcas e Patentes, a Patrícia da Evo Consultoria. Então, assim, mesmo em ambientes casuais, a gente precisa ter uma postura adequada. Aí, a exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, né? Mesmo em ambientes casuais, os profissionais devem moderar o consumo de bebidas alcoólicas em ambientes abertos, né? Restaurantes, bares, mesmo no final de semana, fora do seu ambiente, porque assim, qualquer constrangimento nesse ambiente vai estar diretamente ligado à empresa. Olha, fulana que está ali, que se excedeu, da empresa tal, se excedeu tal no consumo de bebida, né, alcoólica. Então é preciso ter cuidado. Se eu quero ter uma imagem adequada, até mesmo para a questão de saúde, né, o cigarro, a exemplo também, né, o cigarro nós sabemos que é comprovadamente prejudicial à saúde. Então, assim, o uso dele atrelado a um profissional precisa ser moderado ou não visível à sociedade, né, às crianças, aos idosos. Com tanta campanha de proibido fumar e de que não deve estar em determinados ambientes, eu não sei como é que as pessoas ainda fumam, né? Sabem que causa câncer, que causa vários tipos de doenças. E que na embalagem tem, né? E na embalagem já orienta, né? Como a bebida alcoólica também, em cada propaganda que você vê, eles precisam orientar, lei, né, que oriente. Exato. Que o consumo deve ser que não pode fumar, que não pode, e as pessoas continuam, né? Nós não podemos ingerir bebida alcoólica, doutora. Agora, com certeza, a água mineral São Geraldo, eu faço questão de lhe servir. Por favor, vamos saborear mais uma água mineral São Geraldo. Enquanto isso, vamos falar também dos sorvetes Mauriti. Um calor desse, uma água mineral saborosa dessa, acompanhado de um delicioso sorvete Mauriti, não tem nada melhor. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti.
Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Um só é impossível, é o sorvete Mauriti. Tenha certeza que os melhores sabores estão inseridos aí. O sorvete Mauriti. Nós aqui tomando café e uma água mineral São Geraldo. Por trás das câmeras, aqueles que fazem com que nós possamos chegar à sua casa, estão saboreando um delicioso sorvete Mauriti. Doutora, mais um cafezinho agora. Eu vou procurar respeitar a nossa etiqueta aqui, viu? Olha aqui, doutora. Olha aqui, doutora. Um cafezinho para a senhora. E aqui mais um cafezinho aqui para mim. Olha, doutora, deixa eu ver se eu cumpro agora a minha etiqueta aqui, ó. Depois, aqui ao lado, né? Isso. Olha aí. Café sem nome. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Matar a sede com sabor e emoção só com os produtos São Geraldo, reconhecido pela sua qualidade como o melhor refrigerante e água do Brasil. Água mineral São Geraldo, esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque ela é nossa, é da terra do Padre Cícero. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, saboreando um delicioso, deixa eu ver aqui se eu me comportei. A doutora está me fiscalizando aqui. Olha o dedinho aqui. Ah, tá certo, agora dá certo. Doutora, tema maravilhoso, etiqueta profissional que devemos fazer, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho da Uniodonto. Afinal de contas, você manter uma saúde bucal em perfeito estado, com dentes limpos, Faz com parte, dentes né? sadios, né? Faz parte da sua apresentação Faz pessoal. parte da sua apresentação pessoal, então eu quero falar da Uniodonto, que te proporciona isso. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Eu recomendo o plano de saúde Uniodonto. A empresa Leite Contabilidade possui o plano de saúde bucal Uniodonto e todos garantem excelente atendimento rápido e um bom resultado. Doutor, faz parte, né? Faz parte. E é até interessante, principalmente as pessoas que trabalham com atendimento ao público.
né? Assim, ter a questão do cuidado com a sua saúde, a higiene bucal, ou a questão do hálito, né? Do mau hálito, das roupas limpas, usarem perfumes leves, né? Suaves. Às vezes as pessoas usam perfumes muito fortes que chegam a... É questão de gosto, né? Tem gente que gosta, outros não gostam, então... E você tem que atender às exigências da relação das pessoas, ou seja, não é porque eu trabalho com você que eu vou ter que suportar o teu perfume. Exatamente. Né? Tem essa questão. Porque é muito pessoal, né? O muito perfume pessoal. é uma escolha pessoal. Então, assim, no ambiente de trabalho, usa perfumes leves, né? Lavandas, e tá sempre bem vestido, com as roupas... Bem vestido não é só estar com roupas bacanas, né? Mas estarem limpo, cheiroso, né? Assim, cheiro agradável. Os homens, né? Cabelo sempre cortado, barba feita. Né? Se tiver hábito de ter a barba maior, mas que esteja bem aparada, né? Bem cortada. Então, assim, esses cuidados, eles são importantes para que as relações, elas sejam profissionais, né? Doutora, a relação entre eu não diria chefe, mas eu diria líder e sua equipe, ou a relação entre gerente e seu pessoal, como ela deve se proceder? Existe assim uma regra específica? Como deve ser esse comportamento? A mesma regra que é aplicada para você lidar com os diretores da empresa, né, pessoas do mesmo nível de hierarquia, ela deve ser aplicada também com seus subordinados, ou seja, ser cortês, a questão de respeitar as pessoas, de cumprimentar, um bom dia, né, uma boa tarde, quem chega sempre é quem deve cumprimentar. Então, assim, o clima da empresa, ele se baseia por isso, de como é que eu trato as pessoas dentro da empresa. Isso não deve ter hierarquia, não. Todo mundo deve ser respeitado. Deve ser igual, né? Para desde as pessoas que fazem os trabalhos, digamos, mais simples, mas são imprescindíveis, né, dentro da empresa, aos diretores, o comportamento deve ser o mesmo. Não haver a distinção de forma... Doutora, e também o que eu lembrei que é importante é que os profissionais, ou os gerentes, ou outros profissionais, que eles, nesse comportamento, nessa relação, eles não intitulem apelidos ou palavras mais informal, como minha querida, linda, esse tipo de tratamento. Porque, assim, pode, de alguma forma, com algumas pessoas destonar, cair errado, né? Assim, pegar de uma forma... Você pode ser distinto e educado sem ser íntimo, né? Isso, você tem que separar na relação profissional a questão da intimidade, da cordialidade. Eu posso ser cordial, eu posso ser simpático com as pessoas, ganhar a empatia dela, mas ter uma comunicação adequada. O nome, esse fato ocorre muito, doutora, quando nós levamos a questão dessas ligações, por exemplo, por telefone ou um bate-papo, ocorre geralmente quando você esquece o nome da pessoa, né? Então eu estou aqui, então sai a expressão minha querida, meu amigo, minha amiga, uma coisa mais próxima, mas geralmente ocorre quando esquece o nome, né? Então eu te pergunto, é importante essa relação de saber o nome na relação do bate-papo ali naquele momento introdutório? Sim, e também assim... Procurar memorizar. Procurar memorizar. E assim, se eu trabalho com atendimento por telefone, sempre ter um bloquinho ali de anotação e anotar o nome da pessoa. Na hora que atendeu, já anota o nome, para que essa relação ela fique mais agradável, né? Essa comunicação. Porque assim, apesar de ser por telefone, às vezes você esqueceu o nome da pessoa, ou às vezes você, até a atendente, ou a pessoa que está ali no telefone, está mascando um chiclete, está chupando uma bala, que não deve ocorrer, porque a outra pessoa, mas é por telefone. O ruído por telefone, ela dá para perceber se você está tendo uma comunicação eficaz ou não. Então, assim, isso também é deselegante no ambiente de trabalho, né? É como se eu estivesse dando menos atenção, né? Não estando valorizando aquela relação, aquela comunicação.
Essa expressão, ô meu, ei cara. É a história, tem essas expressões também regionais, né, que acontece esse tipo de expressão. Ou gírias. Ou gírias, né, que elas devem, assim, ficou muito comum depois das redes sociais, né? Assim, você tá nas redes sociais, WhatsApp, e usar expressões desse tipo nas conversas informais e acaba que levando isso para o ambiente de trabalho. E eu acho que a gente perdeu um pouco com isso a questão de agregar, né, assim, ao vocabulário, agregar cultura, a questão de melhorar a leitura. Eu acho que nós devemos sempre buscar mais esse conhecimento, né? Isso tem a ver com a cultura. A gente acabou que mudando muito o cenário agora com esses meios de comunicação e perdendo um pouco do passado, pegar um livro mesmo, sentir o cheiro do livro, folhear, né, ler. Se está na internet, mesmo dentro da empresa, se tem algum tempo ali, procurar sites que possam te agregar conhecimento ou que esteja relacionada com a sua atividade, né? Aí evitar redes sociais. Algumas empresas elas proíbem o uso de redes sociais dentro do ambiente corporativo. Eu não e aceito, as pessoas lá na nossa fazem. Empresa, eu não permito. E às vezes o funcionário dá um jeitinho ali de estar acessando, acessa pelo celular e tudo isso. Então, assim, se é uma norma da empresa, se aquilo ali não está em uso, né, não é adequado, por que eu vou infringir uma norma da empresa? Então, assim, as pessoas têm que trabalhar mais a questão do bom senso e da conscientização. Eu estou ali, assim, qual é o meu papel dentro daquela empresa, né? Qual a minha contribuição para que aquele negócio dê certo? Porque, assim, tem muita coisa envolvida, São coisas né? pessoais. O que é que tem a ver com a relação do trabalho, né? Isso. Com o exercício da atividade. Aí, às vezes as pessoas acabam sendo demitidas e, por quê? A empresa, né? Por que eu fui demitido? Por que eu... Às vezes quer um aumento e não sabe por que não tem. Porque assim, na maioria das vezes, não é a questão da sua competência, é o seu comportamento que não... por que fulano que entrou agora foi promovido e eu que estou aqui há tanto tempo não recebi uma promoção? Você tem que fazer uma autoavaliação e saber se seu comportamento está adequado, se você tem uma postura. Porque assim, quando você se vende para o mercado, né? Então assim, por que alguns empresários dizem, mas o meu concorrente tirou um funcionário da minha empresa, né? Assim, convidou ele para trabalhar com ele. Às vezes o funcionário fez por merecer isso, né? Procurou conhecimento, habilidade, se desenvolveu a sua comunicação, tem uma postura adequada, e isso acaba que acontecendo, ou seja, eu estou me promovendo no mercado. Eu quero até fazer um rápido comentário aqui sobre uma questão de uma pequena história que está dentro do contexto do processo administrativo e de etiqueta, etc. O cidadão chegou para o patrão muito aborrecido e disse que iria pedir um aumento, empurrou a porta do patrão e disse: patrão, eu quero falar com você. Coincidentemente o patrão olhou para ele e disse: rapaz, que bom, fico feliz em você ter vindo aqui, você poderia me aguardar um minutinho aqui? Aí ele sentou, pediu para ele sentar, ele sentou, chamou um outro cidadão e disse que entrou recentemente e estava ganhando bem mais. E quando o cidadão entrou, ele disse: você poderia ir, aí eu vou promover um almoço amanhã na empresa e eu queria ofertar frutas como sobremesa e tem abacaxi aqui embaixo, uma senhora que vende abacaxi, você poderia ver quanto custa? Para o mesmo cidadão que empurrou a porta, né? Não foi para o outro. E ele foi: posso ir. Foi lá, por 5 minutinhos voltou, disse: tem abacaxi lá e custa R$1 cada um. Tudo bem, então senta um pouquinho aqui. Chamou aquele outro cidadão. Até então ele ainda não tinha feito o que ele iria fazer com o patrão, né? Então chame o José, que é o segundo cidadão lá. E quando o cidadão chegou, entrou, ele disse: amanhã eu vou proporcionar um almoço aqui na empresa e vou ofertar uma sobremesa e queria que você procurasse saber quanto custa o abacaxi aqui embaixo, com essa senhora que vende aqui embaixo no térreo. Ele desceu, demorou 10 minutos e o cara já aborrecido disse: olha, tá vendo, eu gastei 5 minutos para fazer essa consulta, já fazem 10 minutos e ele ainda não chegou.
E ele chegou e disse: patrão, tem sim, tem abacaxi. E como eu disse que era para o senhor, ela disse que fazia um desconto. E se fosse numa quantidade, ela aumentaria esse desconto. E tem também laranja, porque abacaxi, todos não gostam de abacaxi. De repente o senhor pode comprar laranja também, com um preço acessível. Ela disse inclusive que dava um prazo para o senhor. Disse: tá bom, muito obrigado, eu vou pensar. Pode se retirar. E ele se retirou, ele olhou para o cidadão e disse: o que era que você queria mesmo? Aí ele simplesmente baixou a cabeça e se retirou. Quer dizer, o que é que ele faz para ele ganhar aumento? Ele está pedindo demissão pelas ações dele. Então as pessoas, de um modo geral, geralmente acham que porque faz muito tempo que está na empresa, merece ganhar mais. Porque executa sua tarefa, que é uma obrigação. Eu costumo dizer assim, que não existe favor entre patrão e funcionário, nem vice-versa. Não existe favores. O patrão o paga porque é uma obrigação de lei, por um serviço prestado. E o funcionário executa a sua tarefa como obrigação em contrapartida da remuneração. Então não há uma relação de favores, uma relação de negócio, uma relação de trabalho, onde por um é compensado em virtude do outro. Então, tudo isso foi apenas para ilustrar isso que a senhora falou agora na questão do respeito entre as pessoas e no comportamento individual de cada um dentro da empresa, fora até mesmo e tal. Mas vamos mais além. A questão do cumprimento, doutora. Aquele cumprimento no aspecto apenas da mão, aquele cumprimento apenas num bom dia, ou deixar de dar o bom dia, aquele cumprimento de um oi ou não na rua por passar por alguém. Isso é parte integrante da relação da etiqueta? Sim. O cumprimento, ele não só te faz com que as pessoas tenham empatia por você, como ele diz também alguns aspectos sobre você, sobre sua confiança, a forma como você trata as pessoas, a questão, exemplo, se estamos na rua usando, né, óculos escuros e tal, e quando encontramos um parceiro, um cliente, é importante você tirar o óculos, né, para olhar nos olhos das pessoas, porque elas sabem que você se importa com elas, que é importante aquele contato visual. Ao cumprimentar, sempre um cumprimento firme, não pegar na ponta dos dedos, né, ou pegar na mão da pessoa sem firmeza, né? Aquela coisinha, só os dedinhos, né? Isso, na ponta dos dedos, então assim também não é legal. A questão aí vamos para a questão também da etiqueta, né? Se estamos num ambiente, pode ser até no ambiente empresarial, o homem sempre deve se levantar ao cumprimentar, a mulher ela só se levanta se for para cumprimentar a anfitriã do local, né? Ou se for alguém de mais idade. Então assim, se eu fico sentada e só cumprimento, eu fui deselegante ao não levantar, né? Não, você fez assim, tá de forma adequada, né? A mulher só levanta se for para cumprimentar alguém de mais idade, né? Ou se for anfitriã do ambiente. Então assim, essas regras, elas são importantes porque assim, ao conhecê-las, você sabe se está tendo uma postura, uma comunicação adequada, né, dentro do ambiente. Doutora, estamos chegando ao final do programa, mas para concluir eu queria saber sobre a questão da confraternização interna, seja de final de ano, seja por ocasião do Dia da Mulher, por ocasião de um evento atípico ali e tal. É importante isso, né, na questão da etiqueta? Nas confraternizações é um momento importante de relacionamento, né? De você se relacionar com outras pessoas, às vezes de departamentos diferentes, né? Quando a empresa é maior. E aí também vem umas regrazinhas, a questão de só levar um convidado para a confraternização se tiver sido previamente combinado com a empresa. Às vezes a empresa faz a confraternização e é extensivo, né? A família, às vezes geralmente não. A confraternização é para o funcionário, né? Exatamente. Então assim, só levar um acompanhante se for previamente combinado, né? Fazer o uso moderado se tiver bebida alcoólica, né? Fazer o uso moderado da bebida alcoólica para não passar por constrangimentos, né? E a questão da comunicação, conversar com
coisas, assuntos importantes, relevantes para as pessoas, né? Porque nem sempre, como é um momento mais descontraído, é um momento também propício a fofocas, né? Tá conversando a desdém, tá conversando assuntos pouco relevantes. E ao contrário, é um momento de descontração que você pode estar agregando conhecimento, né? Assim, a questão de estar conversando coisas que vá te agregar valor, né? Que vai te levar a um crescimento, a ter uma profissional. Né? Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero agradecer a doutora Patrícia Lima sobre essa brilhante aula aí sobre a etiqueta. Eu mesmo já aprendi muita coisa aqui. Eu tenho certeza que você, nosso telespectador, também vai mudar a sua vida a partir de hoje. Vai, doutora, porque foi muito importante esses pequenos detalhes na vida da gente, que muitas vezes nós não valorizamos, mas que são tão importantes que fazem sim a diferença. Agora, para contratar a doutora Patrícia, aí, já que nós chegamos ao final, o que é necessário? Ligar para a doutora Patrícia? Podem fazer contato, né, através dos telefones, o 8834-5028 e 9909-3969. Eu também sou consultora do Sebrae, sou credenciada ao Sebrae e ao Senai. Então, as empresas pequenas, né, microempreendedores individuais, pequenas empresas que acham que é importante esse tipo de orientação profissional, esse tipo de consultoria, podem também estar entrando em contato com o Sebrae e fazendo essa contratação via Sebrae. Muito bem. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, hoje etiqueta profissional. Um abraço a todos, terça-feira estaremos de volta. Acesse o nosso site, programa cafécomleite.com.br. Fica agora com o programa multimídia. Um abraço a todos e até lá.